Olá, boa noite. Ela tem 28 anos de experiência em administração pública, com especialização em economia do setor público pela George Washington University. É especialista também em gestão de recursos humanos na Agência de Recursos Humanos do governo japonês. Helena Quer do Amaral atualmente preside a Escola Nacional de Administração Pública e está no Acre para fazer a abertura do ciclo de palestras do curso de formação de gestores, que foram aprovados no último concurso público realizado pelo governo do estado. Boa noite, senhora Helena. Seja bem-vinda ao Acre, seja bem-vinda ao Ideias da Aldeia. Boa noite, é um prazer estar aqui no estado de vocês. Senhora Helena, em relação ao papel da ENAP, da Escola Nacional de Administração Pública, ela tem conseguido tornar mais dinâmica a gestão nos últimos 20 anos em que atua? Olha, eu tenho uma avaliação muito boa da ENAP. A ENAP foi criada exatamente há 20 anos, nós estamos comemorando esse mês o aniversário da ENAP. E ela tem uma coincidência dela ter sido criada junto com a redemocratização do Brasil. Então tem um caráter simbólico importante criar uma escola para formar servidores públicos capazes de melhorar a qualidade da gestão pública, para ter um corpo qualificado no momento que você está redemocratizando o país. Nesses últimos, principalmente nos últimos 12 anos, teve uma estabilidade grande na direção da ENAP. Durante o governo Fernando Henrique foi uma única presidente, agora no governo Lula, eu estou desde o começo do governo Lula. Isso permitiu fazer uma série de avanços de oferta de cursos com foco adequado no desenvolvimento gerencial, tratando temas estratégicos de governo, que, embora a gente não consiga revolucionar a gestão pública, é um investimento que eu acho que pode render bons frutos para o Brasil. A senhora acredita que esses investimentos em gestão estratégica, em quanto tempo a comunidade consegue perceber isso? Eu acho que menos longo do que aparece à primeira vista. Por exemplo, nosso governo, a gente tem feito muitos cursos ligados a temas que envolvem uma sensibilidade maior com a questão federativa brasileira. Então, a gente trabalha com cursos para aumentar a cooperação intergovernamental, sem ser aulas muito tradicionais, não é uma aula expositiva, são dinâmicas, situações que os dirigentes públicos do governo federal se colocam para ter mais sensibilidade com os diferentes Brasis, né? Eu que venho pela primeira vez ao Acre, estou encantada com o dinamismo desse Estado e com a especificidade dele. Não dá para tratar uma política pública de Brasília sem olhando o Acre igual a São Paulo, igual a Bahia. O servidor federal tem que estar mais sensível para cooperar. Com essas dinâmicas novas, a gente tem sentido que os servidores federais estão mais capazes de trabalhar de uma forma integrada com estados e municípios. Isso se dá no curto prazo, porque as políticas públicas têm que ser feitas integradas. Mas, senhora Helena, se a senhora tem um servidor federal que ele tem consciência de que uma política pública que pode servir para São Paulo, mas não está adequada à realidade acreana, ou do Amapá, ou de Roraima, mas a estrutura burocrática ainda percebe a coisa, faz essa leitura, como é que o funcionário vai ficar sem ter o instrumento adequado para trabalhar? Na verdade, a capacitação sozinha nunca é suficiente, né? Ela é um dos instrumentos. Eu acho que como há uma coerência hoje na questão de maior sensibilidade com a riqueza da diversidade do Brasil e a luta pela redução das desigualdades, tanto no nível da capacitação como na ação dos ministérios, essa sintonia pode dar resultados de curto prazo. Se fosse só na escola que a gente tratasse disso, seria um esforço quase de levar à frustração para o servidor. É verdade que ainda existem ministérios que tratam tudo meio padronizado, de uma forma mais tecnocrática, mas isso gradualmente tem mudado. Mas eu acho que o efeito da capacitação é até o pessoal voltar para os ministérios e falar, olha, mas esse formulário aqui tem que dar mais liberdade para a diversidade aparecer, etc. Então, a ministra Marina Silva, por exemplo, ela se orgulha pelo fato de ter
conquistado dentro da estrutura do governo federal o espaço que o meio ambiente precisa ter, né, para a instalação das políticas públicas. Então, hoje, diz ela, né, nenhuma política pública é efetivada sem que não haja uma pessoa lá do Ministério do Meio Ambiente verificando se aquilo é possível ou não. De certa forma, isso também é uma mudança na forma de gestão, que não acontecia antes, né? É uma mudança que eu acho que uma das palavras-chave é a discussão da escuta. Quer dizer, no regime militar, o funcionário federal é muito qualificado. Eu venho do governo do Estado de São Paulo. Eu fico impressionada com o padrão técnico do funcionário federal. Mas na época do regime militar tinha uma coisa muito tecnocrática, que é o lado perverso disso. Eu sei e não preciso ouvir ninguém. Quando você pega pessoas bem qualificadas, como tem em Brasília do ponto de vista técnico, e dá sensibilidade para a escuta, a resposta é muito rápida, porque eles percebem que o potencial da execução da política aumenta. Então, assim, o exemplo da ministra Marina Silva é um ótimo exemplo, mas tem outros, em vários outros ministérios, a questão da luta pela promoção, pela igualdade racial, com a ministra Matilde, também virou uma política que é transversal e que é crítica num país onde a maioria da população é não branca, o reconhecimento de quem não é não branco com direitos iguais, né? Isso também, o que para algumas pessoas é difícil de entender, para mim também é muito difícil, é enxergar que aí há um aspecto de planejamento que está sendo concretizado, né? Uma mudança de postura, né? E é uma mudança de postura difícil de incorporar nos cursos na escola. Porque, por exemplo, para que a gente passe isso para os servidores federais, nós temos que formar os docentes que são servidores, que dão aula na ENAP para outros servidores, para que eles percebam que a questão do desenvolvimento sustentável, ou que a questão da promoção da igualdade racial, ou da igualdade de gênero, esses temas, a questão de direitos humanos, eles têm que pôr isso no cotidiano das aulas deles. Não adianta dar um curso só sobre a questão ambiental. Não funciona. Ele tem que, quando for dar um curso de políticas públicas, no planejamento, quando você vai discutir como planeja uma política pública, o servidor tem que estar já atento para todas as dimensões ambientais e se aquela política vai ser operada por uma mulher na ponta, no município. E isso são os docentes servidores. Então, nós temos dado curso para os professores para que eles possam ter uma visão diferente da questão da diversidade no cotidiano dos cursos. A senhora citou aí o exemplo de que a Escola Nacional de Administração Pública, ela é, de certa forma, um filhote da democracia, né? Nasceu como num período de redemocratização. Os militares sempre foram muito conhecidos por serem muito lógicos, muito retos, muito matemáticos. Eles não deveriam também ter sido bons planejadores? Por que houve a necessidade de se criar? Eles foram bons planejadores. Eles foram? Foram. O segundo PND é um exemplo de planejamento no Brasil. E um dos exemplos interessantes de instituições criadas no regime militar é o IPEA. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, era ligado ao Ministério do Planejamento e mesmo durante o regime militar tinha dentro dele pessoas com diversas posições políticas. Porque eles sabiam que eles precisavam da inteligência pensante para produzir bons planos. A crise do planejamento ela acontece muito mais na crise econômica nos anos 80 e 90. Inclusive, aí acho que é uma das questões mais importantes desse atual governo, com uma preocupação tão grande com os custos. É verdade que nós atravessamos uma crise econômica muito forte no Brasil. Nós paramos de fazer concurso público em Brasília. Então, assim, a gravidade da crise que foi afetar no fim da linha, o planejamento, que é a sua preocupação, foi que quando você não renova o quadro permanente do Estado e não o capacita, a inteligência corre pelos dedos. Então, a renovação dos concursos públicos, junto com a criação da ENAP, mas tem outras escolas federais que são anteriores à ENAP. O Instituto Rio Branco é de 45, a ESAF é dos anos 60 ou 70, que é a escola fazendária, quer dizer, não houve falta de escolas, mas havia a crise que eu acho que afetou mais o planejamento foi a falta de concursos e de investimento nessa inteligência estratégica. O que pode explicar isso?
Eu acho que é uma visão de Estado que eu não acho correta, de que você precisaria que ter muito servidor é custo. É verdade, você não pode ter uma máquina inchada, não tem cabimento você ter servidor demais. Mas alguns núcleos você tem que ter capacidade de tomada de decisão e capacidade de governo. Você não pode ficar esperando a elaboração da sociedade. É dever do Estado elaborar as políticas públicas. Então, por exemplo, o Ministério do Planejamento acabou de ampliar o quadro a partir de muitos estudos técnicos, ouvindo sindicatos de vários órgãos públicos. Um dos órgãos públicos que tinha um quadro quase acabado era o Departamento Nacional de... não sei como é que é o nome novo, do DENIT, de transportes. Um DENIT sem engenheiro de pontes não consegue ajudar a fazer uma política de conservação e expansão das estradas federais. Ele não tem nem como dialogar com os contratos e fiscalizar contratos de execução. Então, a reconstrução do DENIT era uma condição para infraestrutura de transportes rodoviários no país. E assim vai, quer dizer, a política de concursos que esse governo vem fazendo, aliada a uma política de capacitação, vem no sentido de fortalecer essas inteligências em lugares críticos, mas não de inchar o Estado. É porque é preciso saber separar isso, porque sempre, e isso os meios de comunicação de massa também são muito críticos, às vezes até de certa forma injusta, de sempre tentar relacionar a existência de concursos públicos com o calendário eleitoral, o que aí arrebenta com tudo e até tira a necessidade, a veracidade da necessidade dessa política, né? Acho que a fragilidade do Estado brasileiro nesses últimos... A gente tem uma democracia muito recente no Brasil. Essa fase nova de 85 para cá. Os concursos públicos realizados meio bissextos são péssimos para a gestão pública. Porque você acaba entra um grupo de servidores um ano, daí fica 5, 6 anos sem outro concurso. Eles não se integram. O ideal seriam entradas regulares de poucos servidores. Por quê? Porque isso está acompanhando um processo vegetativo. As pessoas aposentam, entram jovens. E você vai sempre renovando, sempre vindo ideias novas, porque o concurso público, uma das funções dele é arejar o ambiente de tomada de decisão pública. Só que quando você não faz nunca, daí quando faz, você precisa fazer para um monte de gente. Daí não consegue alocar adequadamente. Então acaba virando E daí sim, quando não está alocado diretamente e custou muito de repente, é dever da imprensa perguntar, será que precisava? Esse é o lado ótimo da democracia. A imprensa faz as perguntas, né? Tudo bem. É muito bom que faça. Agora, o governo tem que fazer no nosso lado, saber justificar quando está fazendo um concurso. Bom, e a comparação é inevitável. Sempre se cita os Estados Unidos como um exemplo de uma máquina enxuta, de que lá não há tantos funcionários públicos assim. Que verdades tem essa frase? Que mentiras ela esconde? Se nós formos comparar os Estados Unidos com o Brasil em relação à máquina pública, as diferenças são realmente muito grandes? Eu não sei com certeza te dar o número da comparação. Eu sei que tem uma semelhança do modelo americano com o modelo brasileiro. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, nós podemos nomear pessoas para cargos de confiança. E os liberais brasileiros acham ruim que a gente possa nomear para cargo de confiança. E nos Estados Unidos eles acham ótimo, os liberais, que possa nomear para cargo de confiança. Então é uma falsa discussão. O cargo de confiança, eles têm às vezes até mais do que a gente. Eles não têm nos Estados Unidos, e essa é uma diferença a favor do Brasil, um sistema único de saúde. O acesso universal à saúde, que é assegurado pelo Brasil, por sucessivos governos que vêm construindo o Sistema Único de Saúde, com todos os defeitos que nós sabemos que ele tem, não existe nos Estados Unidos. Então, uma pessoa mediana, de classe média baixa nos Estados Unidos,
têm pânico da doença, porque o plano de saúde é insuportável de caro e ele não tem o sistema para os mais pobres. E para os mais pobres, você deve assistir seriados de televisão, ER, esses programas, eles também não são a grande maravilha, né? Então, comparar números de servidores tem sempre esse risco. Você não pode comparar um país que não tem um sistema público de saúde com um país que tem um sistema público de saúde. Eu preferia comparar com o Canadá. Por quê? Porque o Canadá tem um bom sistema público. É um sistema público muito profissionalizado, com algum grau de flexibilidade para valorizar as pessoas qualificadas, mas é um sistema que busca universalizar serviços públicos. Então, se eu tivesse assim, o que o Brasil pode fazer para melhorar? É caminhar para modelos ou se inspirar, porque modelos nunca servem, né? Modelos são inspiração, são ideias para depois para elas não serem fora do lugar, elas têm que ser só inspiração, mas que nos apontam caminhos de uma burocracia que é profissionalizada, que tem que fazer cursos, mas que tem um grau de flexibilidade para poder tomar a decisão que acho que nós precisaríamos ter também no Brasil. Um exemplo canadense, será que é o ranço francês que existe lá, que dá essa guinada mais humanizada? Sabe que eu acho que não? Eu acho que eles têm uma combinação muito boa, porque tem o pragmatismo americano, anglo-saxão, com a racionalidade, com a coisa cartesiana francesa, mas não tem a rigidez francesa. Então deu uma mistura que é boa, Correto. Senhora Helena, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos a falar sobre gestão pública, dessa vez focando mais no estado do Acre, tá ok? Tá ótimo. O Ideias da Aldeia volta em instantes. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com a presidente da Escola Nacional de Administração Pública, a senhora Helena Quer do Amaral. Senhora Helena, a senhora veio aqui para o Acre para participar desse ciclo de palestras, né, fazer a abertura do ciclo de palestras para os novos gestores públicos do estado do Acre. Não sei bem ao certo quantos são, mas acho que alcanço aí, ultrapassa a casa de 200 de servidores, de gestores públicos. Esse número, para a realidade acreana, a senhora que conhece tantas regiões do país, a senhora acha que é um número adequado? Qual essa preocupação em formar gestores, o que há de estratégico que pode melhorar o funcionalismo público no estado do Acre? Olha, eu vejo com muito bons olhos a criação dessa carreira e o número com certeza não é alto, porque é um estado com municípios com dificuldade de transporte, você tem que ter gente de todo o estado, você não está fazendo um concurso só para a capital, então eles vão estar lotados em todo o estado. E tem uma característica muito importante desse concurso, vêm pessoas de formação de várias carreiras. Isso dá uma inteligência que é a soma do engenheiro com o historiador, com a enfermeira, porque eles vão pensar os problemas públicos. Então, eu acho um investimento estratégico para políticas públicas de um estado como o Acre. Gostei muito de ser convidada para a palestra que inaugura a formação deles, porque, na verdade, eles vêm com o saber da universidade e passaram num concurso muito disputado. Mas é importante que eles ouçam um pouco o que é a questão de trabalhar no setor público. Quais são os desafios, os problemas. Isso vai ajudá-los a começar a trabalhar. E eu tenho certeza que eles vão ter que voltar várias vezes a alguma atividade de capacitação
para que eles possam refletir um pouco sobre a experiência profissional. Mas acho que é um investimento exatamente naquilo que nós falávamos antes do intervalo, de dar continuidade para as políticas públicas. Quando você esvazia o quadro, a inteligência do Estado, você não tem como continuar políticas. Quando você tem um quadro de profissionais bem formados, testados por um concurso público que é universal, então o número de homens e mulheres é parecido, você vai ver que é um grupo jovem, alguns já têm experiência de governo, mas alguns também não têm, mas eles vão assegurar que o que é importante para a sociedade possa continuar a ser feito no Estado. Isso independente da transição normal democrática a cada 4 anos, você precisa ter um corpo permanente qualificado. Para isso que serve um concurso público. Muito se fala também, senhora Helena, de que a estrutura do serviço público, por essa garantia, essa estabilidade que o servidor público tem, isso pode trazer uma certa acomodação do profissional. O que a senhora contra-argumentaria em relação a isso? De que a estabilidade ela não traz acomodação, de que ela faz justamente isso, dá essa garantia de que um plano, um planejamento tenha uma meta, tenha uma finalidade. Eu não sou a favor da estabilidade absoluta. A Constituição, a emenda constitucional prevê a possibilidade de demissão por baixo desempenho. Eu acho isso justo, porque a estabilidade que é assegurada também constitucionalmente, ela tem esse sentido de dar continuidade para as políticas públicas. Para os acomodados, você tem que ter um mecanismo de pressão, que devem ser as avaliações regulares de desempenho, uma política de retorno, de conversa constante das chefias. O que eu espero do seu trabalho? No setor privado sempre é assim. No setor público isso existe muito pouco. E eu acho que essa cultura tende a crescer no Brasil. Nós nunca mais vamos ter fartura de dinheiro. Nenhum país do mundo vai ter. Então, com orçamento restrito, você não pode ter um Estado inchado. Então, você tem que ter gente muito boa, que possa ter progressão de carreira e que possa ficar muito tempo. E, para isso, os que não estiverem ajudando, você tem que pressionar para que eles trabalhem melhor. Agora, não é uma questão de sim ou não, a questão da estabilidade. Para algumas funções, eu não sei se precisa ter servidor público, mas essa é uma discussão muito polêmica. Eu não tenho preconceito quanto à terceirização de alguns tipos de serviço, seja rotineiros, como limpeza, vigilância, ou ultra especializados, porque eu posso precisar contratar um especialista que custa muito caro por um período determinado. Daí eu não vou ter um servidor para a vida inteira, porque ele não vai ser a vida inteira aquela ponta, aquele top de linha. Então nós vamos ter que ter contratações. A França, que era ultra burocrática e tradicional, usa bastante hoje em dia a contratação de serviços especializados. Então, bom, e em relação aos cargos comissionados, são muito criticados também, não os cargos em si, as pessoas em si, mas essa dinâmica de utilizar a estrutura do poder público para nomear determinadas pessoas por um determinado tempo. E isso pode não ser muito eficiente na área de gestão. A senhora, como é que o planejamento estratégico poderia tirar de cartada esses cargos comissionados? Será que vai chegar um dia que a estrutura pública... Não. Eu espero que não. Por quê? Eu acho que existe necessidade de cargos comissionados. Eles têm que ser bem definidos e para funções claras. Não precisa ser muito. Para um chefe de serviço, você pode ter alguém de carreira. Agora, para um diretor geral, para um secretário de Estado no governo federal, é legítimo e normal que seja um cargo comissionado. É muito engraçado, porque quando a gente olha os números, nos cargos comissionados no governo federal, um número bastante significativo é preenchido por servidores.
Todo mundo ataca que tem muito cargo de comissionado. Mas quando você vai olhar os números, quando você vai olhar mesmo a realidade... Já são servidores. Já são servidores. Por exemplo, eu sou servidora há 28 anos, como você falou na abertura da minha apresentação. Servidora do governo do Estado de São Paulo, cedida para o governo federal para presidir a ENAP. Tem algum problema? Eu sou de confiança do governo Lula. Eu fui escolhida porque alguém me conhece e quis aliar a minha competência técnica, meus anos de estudo em administração pública, a me conhecer pessoalmente. Não é errado que seja assim. O que não pode é nomear cargo de confiança sem juntar as duas questões, a competência técnica e a confiança. Quando você só usa a confiança, daí você tem um problema. O Bush, por exemplo, defende que só use a confiança. Tem documentos da Casa Branca, que o site é super fácil de navegar, que eles defendem que o critério principal é confiança. Eu acho que não pode ser só. Se não tiver a competência técnica, é impossível. Mas a confiança também é um fator. Na verdade, qualquer equipe de trabalho, é fundamental que você tenha uma relação que aquela equipe funcione bem. Entre duas pessoas, se você vai escolher, as duas têm competência técnica, eu vou escolher a que eu tenho confiança pessoal. Pode ser uma afinidade política, pode ser uma confiança na lealdade, na ética, ou as três ao mesmo tempo, que é o ideal. Mas não precisa. Por exemplo, eu na minha equipe de diretores e coordenadores da ENAP, tem pessoas que ocupam cargo de confiança que eu não faço a menor ideia da preferência partidária. Faço questão de nunca perguntar. Mas a competência técnica está sendo testada. Alguns são servidores, outros não. Então, eu acho que existe uma falsa leitura da imprensa, principalmente em período pré-eleitoral, de que o problema são os cargos de confiança. Se nós formos olhar recentemente, alguns casos de corrupção eram servidores de carreira, não eram pessoas em cargo de confiança. Senhora Helena, em relação ao Acre, em relação a esses novos gestores, voltando um pouco para a nossa realidade aqui regional, esses gestores, eles, pelo que a senhora pôde perceber, eu sei que foi pouco tempo, mas a senhora acredita que a comunidade acreana ela vai conseguir observar a dificuldade que foi para contratar esses gestores e que esse retorno em trabalho desses meninos e meninas, desses jovens, possa vir assim de forma mais rápida, mais lenta? Como é que a senhora pode fazer uma avaliação rápida disso para a gente? Olha, eu não vou falar da realidade específica do Acre. Num concurso público, a gente faz formação na ENAP para uma carreira que serviu em parte de inspiração para a criação do gestor no Acre, que chama Especialista em Políticas Públicas de Gestão Governamental, que existe desde 1990. Nós já estamos no 11º concurso, acho. Eu acredito que nos 2 primeiros anos que a pessoa passa num concurso, pela experiência da ENAP com essa carreira e com a analista de planejamento e orçamento, ele ainda está em fase de aprendizagem no serviço. Então, o retorno ainda é pequeno. Ele cresce à medida que ele vai ganhando experiência e continua no setor público. Qual é o desafio para o Acre, que é o mesmo desafio de outras carreiras públicas no Brasil? É a retenção dessas pessoas. É criar um ambiente tão gostoso para eles, que eles queiram ficar no Acre trabalhando, que eles não queiram ir embora do Acre, ou que eles não queiram ir para outras carreiras e prestar outros concursos, porque o custo do concurso é menor do que os primeiros 2 anos em que as equipes de trabalho que estão recebendo esses jovens estão ensinando a trabalhar no governo para eles. Tudo que eles sabem da universidade ou da pequena experiência profissional deles vai ser repensado agora. Se depois de 2 anos, com a experiência e já sabendo fazer concurso, eles prestam outro e vão embora, daí sim é uma pena. E a senhora acredita, por exemplo, que exista a possibilidade de criação na estrutura pública, de elaboração de metas, que isso possa vir a ter um reflexo no salário e aí tornar um ciclo virtuoso
Isso é possível? Há uma série de incentivos possíveis para segurar as pessoas, não só com salários. Os incentivos financeiros, sempre à primeira vista a gente faz, é só isso que segura a gente, né? Não é verdade, porque eu sou funcionária pública há 28 anos. Se fosse só incentivo financeiro, eu tinha desistido. Mas, por exemplo, as oportunidades de me capacitar, eu só tive porque eu sou servidora pública. Tanto esse curso em Washington, que você falou, o curso no Japão, quem financiou, além da bolsa que eu recebi do governo japonês ou do governo americano, foi o governo do estado de São Paulo, que me liberou, que pagou meu salário no período que eu estava indo para lá. Então, assim, a oportunidade de qualificação permanente que existe no setor público é muito alta. Então, teria que combinar uma série de incentivos. Na carreira dos gestores em Brasília, eles são obrigados a fazer um aperfeiçoamento regular na ENAP. E a gente está fazendo cada vez mais flexíveis os cursos. E a gente acha que isso é um incentivo para ficar no governo. Porque quando você está no setor privado e você quer se qualificar, você precisa pagar o seu curso. E o Estado, como tem a estabilidade, não tem problema você pagar para alguém para fazer um curso, porque ele vai continuar seu servidor. O setor privado, em geral, resiste em pagar cursos para o seu funcionário, porque não sabe se ele vai usar aquele curso para ir para a concorrência. Qual é o risco que a gente tem? É sair do governo federal e para o Estado, ou sair do Executivo e para o Judiciário, ou para o Legislativo. Vai estar servindo a sociedade. Então, tem um incentivo que não é monetário, que é o da capacitação, que se eu fosse um jovem que está entrando nesses quase 300 que estão entrando na carreira, eu prestaria muita atenção e pediria ao governo do Estado que desse muitas oportunidades de capacitação. Porque isso tem um valor, saber é um valor, não é só para você, é um valor que você passa quando você educa seus filhos, que te dá prazer de entender o que está acontecendo. Então tem um monte de incentivos. Agora, se for pelo lado do incentivo monetário, você tem razão. Tem que estar ligado a metas institucionais e talvez não deva ser só individual. Tenho alguma resistência a um incentivo que meça só o trabalho da pessoa. Quando você trabalha incentivo por equipe, tem se mostrado no setor público mais adequado. Porque o resultado nunca é de uma pessoa só, é de uma equipe. Correto, senhora Helena. Gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no Ideias da Aldeia, parabenizar pelo trabalho e espero contar com a sua presença aqui em outras oportunidades para falar agora já dos resultados do trabalho dessa nova geração aí de gestores. Eu que agradeço e, inclusive, a oportunidade de estar nesse estado lindo de vocês. Obrigada. Obrigado mais uma vez. Bom, e esse foi o nosso Ideias da Aldeia de hoje. A você que nos acompanhou, obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro. Olá, no Ideias da Aldeia de hoje nós vamos conversar sobre gestão pública. Tudo sobre como funciona a máquina pública e como melhorá-la, nós vamos saber com a presidente da Escola Nacional de Administração Pública, a senhora Helena Kerr do Amaral. Então você não pode perder essa conversa hoje às 10 da noite aqui no Ideias da Aldeia.